Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas sobre as afecções neonatais dos ruminantes, vamos falar agora um pouco sobre as afecções respiratórias dos neonatos ruminantes. Bom pessoal, como já falamos em outras afecções, é importante ressaltar o impacto econômico que esse tipo de afecção causa nesta espécie. Infecções do sistema respiratório, por ser uma via de fácil disseminação de doença, pode causar grandes prejuízos, pois a partir de um animal acometido, os demais estarão sempre susceptíveis à doença. As principais consequências deste tipo de infecção é a alta taxa de mortalidade, o retardo no desenvolvimento fisiológico do animal. O animal ele não conseguirá acompanhar o desenvolvimento normal dos demais, se tornando um animal pequeno e fraco, assim como a redução do seu desempenho produtivo futuro, seja na aptidão leite ou carne. O animal ele não irá exercer todo o seu potencial em decorrência da doença adquirida nesta fase da vida. E como é que as afecções respiratórias acontecem nos neonatos? A doença respiratória neonatal ela é multifatorial, ou seja, vários fatores podem ocasionar esse tipo de afecção. Vários tipos de patógenos, sejam os vírus, as bactérias ou até os fungos. Os fatores ambientais também são importantes, o frio, a umidade, a alta lotação das instalações, ventilação ruim, por exemplo. O manejo também, como já vimos falando em outras doenças também, a falha na transferência da imunidade passiva, ou seja, falha na colostragem. A aspiração de conteúdo gástrico também é uma causa. E trauma pós-parto também pode ocasionar esse tipo de afecção. A susceptibilidade também do hospedeiro pode ocasionar, ou seja, um animal prematuro, ele será mais susceptível a isso. O baixo peso ao nascer também, assim como a acidose e a hipóxia. Além disso, nos recém-nascidos, além das infecções comunitárias clássicas, temos também as síndromes específicas do período perinatal, tais como a aspiração de líquido amniótico ou leite. O animal, assim que nasce, ali no rompimento da bolsa, ele pode aspirar. Se ele demora um pouquinho a nascer também, ele pode aspirar o líquido amniótico. Na primeira mamada ali também, por falta de experiência, ele pode aspirar para as vias aéreas o leite. E a síndrome de sofrimento respiratório, tá? Quando o animal ele passa um pouquinho do tempo de nascer, ele vai ter aquele sofrimento respiratório. Esse tipo de síndrome ela vai predispor à pneumonia secundária. Falando sobre a etiologia, os principais agentes causadores deste tipo de infecção são bactérias, entre elas a Maemia hemolítica, Pasteurella multócida, o Gustophilus some e o Mycoplasma bovis. Estes agentes são frequentemente isolados em broncopneumonias. A Escherichia coli e outras entobactérias podem causar pneumonia sepsêmica neste grupo de animais. Entre os vírus, os principais agentes causadores das afecções respiratórias são o coronavírus bovino, o vírus da diarreia viral bovina e o vírus da parainfluenza 3. Nos neonatos, os vírus frequentemente facilitam a infecção secundária por bactérias. Outros micro-organismos que podem provocar afecções respiratórias são oportunistas, anaeróbicos em casos de abscesso e agentes fúngicos raros em neonatos imunocomprometidos. Bom, pessoal, e como ocorre o mecanismo patogênico deste tipo de afecção? Na maioria das vezes ocorre uma falha na transferência de imunidade passiva, ou seja, ocorre uma redução da transferência de anticorpos da mãe para o neonato através da colostragem, como já vimos, assim como na atividade opsonizante, que é a capacidade do anticorpo que tem de se ligar a um agente patogênico, aumentando assim o risco de sepsemia e pneumonia bacteriana. A aspiração de conteúdo também por via falsa para as vias respiratórias, como por exemplo o leite ou o fluido amniótico, água também,
pode ocasionar infecções do trato respiratório. Vários fatores podem causar pneumonia por aspiração, causando assim infecção bacteriana. O estresse térmico também, as ventilações inadequadas, também favorece a predisposição deste tipo de infecção, onde irão favorecer a deposição de partículas e a diminuição do muco, predispondo assim a esse tipo de infecção. Bom, pessoal, trazendo alguns recortes sobre a epidemiologia, a ocorrência de óbitos em geral em um rebanho parece ser maior nos primeiros dias após o nascimento, decrescendo gradativamente durante o primeiro mês de vida, sendo muito mais reduzida após este período. Para Andrews e Reed, em 1983, eles relatam que as doenças respiratórias representam cerca de 51,2% dos casos de doenças em bezerros até 3 meses de vida. Já para Barros e seus colaboradores, o Brasil chega a apresentar uma incidência de 12,7% de broncopneumonia em bezerros criados no regime extensivo. Isso é um número muito alto se levarmos em consideração o tamanho do rebanho nacional. Bom, os sinais clínicos ao exame clínico. Iremos observar a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, associada a uma dispneia, que é a dificuldade na respiração. O animal ele sente um desconforto, por isso ele irá tentar compensar a obtenção de oxigênio através de movimentos mais rápidos, de inspiração e expiração. Aumento da frequência cardíaca também podemos encontrar. Tosse, o que pode ser pouco evidente nos animais dessa faixa etária. Secreção nasal, desde secreção cristalóide até secreções mais densas. Febre ou hipotermia, dependendo do estado da evolução da doença. Lembrar sempre também de usar as escalas clínicas e score adequado para essa faixa etária, para os neonatos. O diagnóstico, além do diagnóstico clínico, que é bastante evidente através do acometimento das vias respiratórias aéreas, seja pelas secreções observadas, seja pela ausculta pulmonar, através dos ruídos característicos deste tipo de afecção. Podemos utilizar também a avaliação laboratorial, onde podemos fazer uso do hemograma, avaliando principalmente os leucócitos associados a uma neutrofilia. Exames de imagem também podem ser importantes para fechar o diagnóstico. A ultrassonografia torácica ela é uma ferramenta de campo altamente sensível para detectar consolidações, derrames e até derrame pleural. A radiografia torácica, quando disponível, é mais eficiente e útil para o diagnóstico diferencial. Podemos também realizar o exame de microbiologia, fazendo a coleta através de suave profundo da nasofaringe ou lavado transtraqueal, o aspirado brônquico, para cultura e antibiograma para detectar o tipo de agente e promover um tratamento mais assertivo. Eu passei 150. O tratamento ele irá combinar o uso de antibiótico de amplo espectro, podendo utilizar fármacos específicos de acordo com o micro-organismo encontrado em cultura ou no antibiograma. O uso também de anti-inflamatórios e antitérmicos para promover conforto esse animal. E o suporte geral, que é a nutrição, fluidoterapia, a correção da hipóxia, oferecimento de oxigênio, no caso de casos mais avançados, onde observamos o déficit, o sofrimento na respiração desse animal, a manutenção do calor e também o isolamento desse animal, para evitar a disseminação da doença. Aqui nessa tabela podemos ver algumas opções de fármacos e suas características, destacando a espécie-alvo, a dose de cada fármaco, a frequência e duração do tratamento, assim como algumas observações. Lembrando que o melhor fármaco é aquele que a gente tem em mão, mas, se possível, a identificação do micro-organismo, utilizar o fármaco mais adequado. Assim, o tratamento será bem mais efetivo. Aqui eu trouxe uma sequência de
de ações a ser tomada de acordo com o caso. Em casos leves a moderados sem dispneia grave, podemos iniciar com antibiótico de amplo espectro, que cubra principalmente a pasteurela, a maêmia, micoplasma, entre outros agentes comuns, aqueles que a gente viu lá no começo. Adicionar também ao protocolo o uso do anti-inflamatório não esteroidal, como exemplo aqui eu trouxe fluoxime na dose de 2 mg por quilo, por via intramuscular ou via intravenosa, por 3 dias, se houver febre maior do que 39,5 graus ou desconforto evidente. Suporte nutricional também, garantir a ingestão de colostro, manter a hidratação, se possível oral, e ver se o animal estiver muito desidratado. Manter o ambiente seco, limpo e aquecido. Monitorar sempre o animal, a clínica dele a cada 12, 24 horas, se não for possível menor tempo. Aferir principalmente temperatura, frequência respiratória e o apetite do animal. Em casos mais graves, onde observamos dispneia, hipertermia, envolvimento pulmonar extenso, iremos promover o uso do antibiótico parenteral forte em múltiplas doses, como por exemplo ceftriaxone 5 a 6 mg por quilo, ou pela via intravenosa ou intramuscular a cada 12 horas por 3 a 5 dias, dependendo da evolução da doença, ou outro antibiótico de alta eficácia baseado na cultura do micro-organismo. Suplementar sempre o animal com oxigênio, ventilação de suporte se necessário, fluidos intravenosos também para suporte e correção da desidratação e sepsia. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais também para o controle da endotoxemia e da dor. E recomendações de manejo intensivo, como isolamento, limpeza do local, ventilação, controle de temperatura ambiente. Sobre a prevenção, já estamos falando algumas aulas já sobre a transferência da imunidade passiva para estes animais, ou seja, é um protocolo a ser seguido à risca. Obrigatoriamente temos que fazer a colostragem adequada nesses animais, tendo em vista que eles não possuem a capacidade de transferir anticorpos via transplacentária. Tá? Tem que ser através da ingesta do colostro ali nas primeiras horas de vida. Fornecer sempre um colostro de alta qualidade, no volume ideal, cerca de 10% do peso vivo do recém-nascido nas primeiras 6 a 12 horas de vida. A primeira mamada idealmente deve ocorrer nas primeiras 2 horas de vida. Se não sugar, fornecer por via sonda esofágica ou mamadeira, sempre tendo cuidado para não provocar uma falsa via, uma aspiração para a via respiratória. E se o colostro materno não for confiável, usar colostro do banco ou suplementos comerciais de IgG. Dá importância ao ambiente e ao conforto térmico desses animais. Tá lembrando que são recém-nascidos, ou seja, eles ainda vão se adaptar ao ambiente externo, fora do útero ali da mãe. Deve-se garantir, no mínimo, um local seco, limpo e bem ventilado, de preferência sem correntes de ar para esses animais. A temperatura adequada também para neonatos, o ideal é entre 25 e 30 graus nas primeiras semanas. Camas secas, limpas e com bastante material, abundante, ou palha ou maravalha. Evitar a superpopulação também ajuda muito no controle e na prevenção deste tipo de afecção. Outro ponto importante também na prevenção é a vacinação das matrizes e dos neonatos. As recomendações são a vacina pré-parto de vacas, ovelhas e cabras também, contra os principais agentes respiratórios e entéricos, como por exemplo a maêmia hemolítica, a pasteurela, mutócita, o rotavírus também, o coronavírus, a Escherichia coli e as clostridioses. O objetivo é elevar a concentração de anticorpos no colostro. Bom, e como conclusão desta aula, podemos dizer que a prevenção das doenças respiratórias neste grupo de animais, nos neonatos de ruminantes, ela é multifatorial. Ela começa bem antes do nascimento, no útero da mãe, via saúde materna,
Passa pela colostragem adequada, o manejo sanitário, conforto térmico, a ventilação do ambiente, a biosseguridade e o monitoramento contínuo destes animais. Em destaque, podemos dizer que investir na prevenção custa menos que tratar, reduz perdas e melhora o desempenho dos animais. Bom, e assim terminamos essa aula. Aqui eu deixo o material de estudo para vocês, alguns artigos para leitura e as referências utilizadas na construção desta aula.